Nas escrituras sagradas, um dos temas centrais que existem trata acerca da natureza de Cristo. Geralmente se divide aí a natureza humana, a natureza divina, para poder estudar, tentar compreender. Mas no geral, assim, os textos trabalham com uma visão um pouco mais holística da coisa. E é muito importante conhecer isso porque faz parte do conhecimento de Deus. E Jesus Cristo disse em João 17,3 que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que é acerca do conhecimento do Pai, e a Jesus Cristo a quem enviaste, ou seja, o conhecimento dele mesmo, como sendo ali requisitos para poder obter de fato a vida eterna. E é importante então vermos o que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6 a 8, eu recomendo fortemente que se leia o capítulo 1 inteiro, porque ali você tem a relação completa sobre essa questão de filiação de Cristo com o Pai, a questão dele herdar todas as coisas do Pai, sendo o Filho antes da encarnação, entende? Que é o ponto principal. Aqui no verso, basicamente, ele diz o seguinte, e outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, dizem que todos os anjos de Deus o adorem. E dos anjos diz, enviar de seus anjos espíritos e de seus ministros uma chama de fogo. Mas ao Filho ele diz, o teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Justamente aqui nesse texto, 3 verdades saltam aqui aos nossos olhos. A primeira delas, Cristo como primogênito, ou seja, o primeiro gerado diretamente do Pai. E, inclusive, coloca aqui que todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, por ser filho, ele herda já a natureza do Pai. Portanto, é um ser passível de adoração, assim como o Pai o é. E um segundo ponto dentro do texto aqui é justamente essa questão dos anjos, que estão abaixo de Cristo, né? Colocando ali quem faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros uma chama de fogo. E aí depois essa questão da equiparação do Pai com o Filho, né, que eu já havia mencionado aqui. Mas ao Filho ele diz, o teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Muita gente confunde esses aspectos porque eles acreditam que Cristo é um Deus Filho, portanto, antes da encarnação, ele não era filho de Deus, mas era um coigual e um coeterno com Deus. Então, o que ele assumiu foi um papel funcional ao encarnar. Só que, na verdade, isso é um grande engano, porque o próprio texto afirma que ele é o Filho de Deus antes da encarnação. Que, mesmo sendo gerado do Pai, ele herda as características do Pai. Então, é por isso que o texto, mesmo colocando ele como um filho, justamente trata ele como um igual, porque é a natureza de Deus. E o próprio texto de Hebreus, se você ler lá no início, ele mesmo vai mencionar que Cristo herda todas as coisas do Pai, inclusive os nomes, a eternidade, os atributos de Deus como um todo, que é justamente por causa disso que ele era o único no universo que poderia então tomar a natureza caída do ser humano e viver uma vida de perfeita obediência a Deus e assim poder nos dar também a participação em sua natureza divina, que nem diz Pedro, para que por meio de suas promessas nós tenhamos ali a oportunidade de sermos participantes da natureza divina e haver escapado das corrupções que pela concupiscência existem no mundo. Então, justamente esses pontos é que vão fazer com que ele se torne um ser ímpar no universo inteiro. Além disso, João 1, versículo 1, também coloca essa questão da divindade de Cristo. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Cristo também, durante a oração que ele havia feito ao próprio Pai, em João 17, ele tinha mencionado, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja, aqui nesse texto corrobora exatamente o que eu já havia falado no tocante essa questão da filiação. Quer dizer, o Pai é glorificado e etc. E agora Cristo iria participar da mesma glória que tinha com ele no início ali, na formação do mundo, né? Como diz lá em Provérbios 8 e tal. Então a gente vê justamente essa filiação também do Pai com o Filho já antes que o mundo existisse, né? Que é um ponto fundamental para entendermos. A Miqueias 5:2 vai apresentar também a preexistência de Cristo, né? Quer dizer, ele já era filho de Deus antes da encarnação. A Miqueias 5:2 diz, mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Outras versões vão trazer aqui, ali falando cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A gente sabe, de acordo com o Salmo 90, que o
Pai, é de eternidade a eternidade. E aí Miqueias 5:2 traz essa informação de que o Filho tinha de fato uma origem, né, uma saída, quer dizer, o momento em que ele sai do seio do Pai, e justamente coloca isso desde os tempos antigos. O pessoal acredita que ele se tornou filho de Deus por aquele ato, né, de encarnar-se e tal, vir à Terra como um ser frágil, um ser humano e tal. Ali o que acontece é que ele ganhou um novo significado para o título de filho de Deus, porque agora ele não era só o filho gerado na eternidade do Pai, agora ele era um filho também por ocasião da encarnação. Então não só esse aspecto, o pessoal tenta restringir, né? Ele só se tornou um filho de Deus quando ele de fato encarnou. Mas a gente vê aqui nesse texto que as saídas dele desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou aqui mesmo, de acordo aqui com o texto, desde a eternidade. Então é um tempo imemorial, que não havia sido criado absolutamente nada. A única coisa que havia era o Pai e essa geração do Filho. Quer dizer, o ato do Pai de, como se fosse dividir-se, entende? Ou compartilhar, né, o amor que ele tinha e assim ter a existência do Filho, né, por meio do qual foram criadas todas as coisas. Lá em Mateus é repetido também o mesmo texto. E tu, Belém, na terra de Judá, não és menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o povo de Israel. Então aqui também é uma repetição, né, daquele texto lá que nós vimos, justamente trazendo essa questão de Cristo, né, como sendo o Filho de Deus e tal, e principalmente na encarnação dele, o momento em que ele nasce na cidade de Belém ali, e essas características também da cidade, né, menor das capitais. De lá viria de fato o governador que seria o governador do povo de Israel. A gente vê também essa questão da pré-existência de Cristo lá em João 8:58. Disse-lhe Jesus, na verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E a gente sabe por que ele é. Ele é porque é o Filho de Deus. Então, portanto, ele pode dizer assim como o Pai, eu sou, mesmo tendo uma origem. Então, nesse texto aqui, ele coloca a sua pré-existência anterior a Abraão. Lá em Êxodo 3, 13 e 14, essa questão do eu sou também é colocada. E disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vir os filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que direi a eles. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Veja que eu sou é um nome, entende? É um nome. É um nome dado ao Pai. Assim, portanto, o Filho de Deus pode também utilizar o mesmo nome, porque ele é herdeiro e recebe isso por herança. Muito claro isso nas Escrituras. Como foi Cristo gerado na carne? Agora falando um pouco sobre a encarnação de Cristo, quando ele vem ao mundo, né? Inclusive, quando ele foi julgado por Pilatos, ele falou o seguinte, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Então ele nasceu já antes da encarnação, diretamente do seio do Pai. E depois diz aí, e vinha ao mundo, né, mostrando esse segundo aspecto da encarnação aí como ser humano e vindo para salvá-lo, né, salvar o ser humano. Então, como Cristo foi gerado na carne? Lá em Lucas 1:35, respondendo o anjo disse-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Então é muito claro essa questão dele nascer neste mundo e agora receber esse título de Filho de Deus. Só que é importante considerarmos o que já vimos anteriormente. Quer dizer, ele já era Filho de Deus antes da encarnação e agora que encarna, ele recebe um novo significado para essa expressão de Filho de Deus, esse título, entende? Algo cumulativo. A Escritura também afirma que o Filho de Deus, ele é manifesto em carne. Inclusive, quem não defende que Cristo veio em carne é o anticristo. Cristo, ele vem em carne e diz lá, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui a gente vê essa questão dessa unidade das duas naturezas, né, de Cristo, divina e humana,
humana, mas também a gente percebe aqui essa questão da filiação de Cristo, que já era antes da encarnação. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E aí, conforme ele encarna, agora ele ganha esse novo significado acerca dessa expressão Filho de Deus. E nós contemplamos sua glória como o unigênito do Pai, quer dizer, o único gerado. Na teologia eles falam que é o monogenes, né, o único gerado daquela espécie, e ele coloca justamente isso aqui, glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, tá? Então a Escritura afirma que o Filho de Deus era quem? Deus manifestado em carne, ou seja, um igual ao Pai. Então Cristo não veio fazer um teatro aqui na Terra. Quem literalmente pagou pelos pecados dos seres humanos não foi um homem, mas era Deus manifestado em carne. O que Cristo diz ser a sua relação com o Pai? Lá em João 10,30, eu e meu Pai somos um. Em outras traduções vai estar, eu e o Pai somos um, né? Mas aí tira esse meu aqui, fica meio complicado, porque eu e o Pai somos um, beleza, mas não fica explícita essa relação de Cristo como sendo filho de Deus, né? Porque o Pai, ele pode ser o Pai de todos, né? Mas aqui colocando eu e meu Pai somos um, de acordo com o espírito de profecia, um em caráter, um em propósito, um em natureza e um em espírito. Então aí a gente vê essas questões. Como ele se manifestou na terra como Salvador, Lucas 2,11 fala o seguinte: porque vos nasceu nesse dia na cidade de Davi um Salvador que é Cristo o Senhor. Então aqui existem esses três títulos, né? Um Salvador, Cristo e o Senhor. Então como é que ele manifestou-se na terra como um Salvador? Ele veio em carne humana, e como diz o livro de Hebreus, em carne semelhante à carne pecaminosa. Por que foi necessário que ele nascesse assim e participasse dessa forma da natureza humana? Essa é uma questão até interessante, né, quando a gente pensa. Lá em Hebreus 2,17, que é justamente esse texto, diz o seguinte: por isso em todas as coisas convinha que ele fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote, misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Então ele teria que assumir a natureza humana da forma em que estava, para então participar das mesmas tentações que os seres humanos enfrentam. Só que, curiosamente, ele foi bem mais tentado do que qualquer ser humano foi. E mesmo assim, devido à sua ligação com o Pai e à sua natureza divina, ele permaneceu incontaminado. Afetado pelo pecado, ele não sucumbiu ao pecado como nós, que embora tenhamos também uma carne de pecado, nós temos a corrupção do pecado, algo que Cristo não tinha, entende? Inclusive o apóstolo Pedro fala isso, essa questão da concupiscência da carne, entendeu? E as vis paixões, a corrupção que habita no mundo. Então é muito importante entendermos isso, que convinha que de fato Cristo fosse feito semelhante aos irmãos. A palavra que irmãos é essencial, porque ele tinha mencionado nos evangelhos que meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que guardam a palavra de Deus, cumprem seus mandamentos. Então convinha que ele fosse feito semelhante a eles, os irmãos. Como ele foi reconhecido pelo Pai enquanto esteve na terra? Essa daqui também é bem interessante de ver, porque Cristo, então, ele foi reconhecido a partir do batismo. E, curiosamente, as pessoas pegam o batismo de Cristo e se afirma ali que, tá vendo aqui? O Pai falando, Cristo sendo batizado e o Espírito Santo aparecendo como pomba. E aí é interessante, o pessoal pega, interpreta o texto todo de acordo com a cosmovisão que eles têm e dizem: tá vendo aqui? Temos aqui a Trindade, uma unidade de três pessoas coeternas. Acabamos de ver nos outros textos que Cristo é o Filho de Deus, Deus é o Pai de Jesus Cristo e que Cristo herda tudo do Pai. E agora o pessoal vem e usa um texto que fala do batismo, que justamente prova a filiação de Cristo com o Pai, que é o próprio Pai declarando: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Justamente o pessoal pega para negar que Cristo é o Filho de Deus, defendendo uma trindade dentro desse texto,
quando o objetivo do autor é simplesmente falar e relatar que Cristo estava sendo batizado, o Pai falou e tal. Ele não estava falando de natureza de Deus, entende? No texto lá de Mateus 3,17. Então, esse texto aqui é muito mal utilizado pelo pessoal que defende a Trindade, justamente porque é o texto que prova que Cristo é o Filho de Deus. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ele foi reconhecido pelo Pai como sendo filho unigênito, o primogênito, primeiro gerado, que a gente já viu aqui para trás. E ali o ministério dele estava recebendo a sanção do Pai para então praticamente começar, né? Óbvio que teve a experiência do deserto e todo o resto, mas é importante reconhecermos isso. O que mostra que Cristo mantém a mesma relação com os anjos, como faz o Pai. Olha só que coisa interessante, o próprio Cristo, ele tem prerrogativas do Pai, como a gente viu, né? Sendo filho de Deus, ele herda todas as coisas do Pai. Por meio dele, todas as coisas foram feitas, quer dizer, Deus fez todo o universo por meio de Cristo. E diz aqui, de acordo com Mateus 24:31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão com seus eleitos desde os 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Então aqui mostra que ele enviará quem? Os seus anjos. Quer dizer, o Pai tem os anjos dele e Cristo também tem os anjos dele, entende? Então, qual que é a relação do Pai com os anjos? Os anjos são subordinados do Pai. E qual que é a relação dos anjos com Cristo? Eles são subordinados de Cristo. Da mesma forma, eles obedecem Cristo tão prontamente quanto eles obedeceriam o Pai. Exatamente por saberem quem ele é, entende? E ele é o Filho de Deus. Como assim Cristo afirmou uma propriedade igualitária com seu Pai no reino? Isso aqui é importante, que entra também nessa questão anterior, porque diz lá: e o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza, os que praticam iniquidade. Então, mais uma vez, essa expressão, seus anjos, mostrando que ele tem tanta autoridade quanto o próprio Pai sobre o comando dos anjos. A quem pertence igualmente os eleitos. Diz lá no texto de Lucas 18:7, e Deus não vingará aos seus próprios eleitos, e clamam a ele dia e noite, e já é longânimo para com eles. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão seus eleitos desde os 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Mais uma vez aqui a gente vê essa questão de tanto os anjos como também os eleitos, eles pertencem igualmente a Deus, o Pai, e a Cristo. É muito claro. Olha só o que diz Hebreus 11, verso 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, quem está igualmente unido na concessão das recompensas finais. Outra ideia também importante, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. A gente percebe essa questão aí da igualdade com o Pai, nesse ponto, porque justamente, tanto nos textos lá de Mateus 16:27, 13:41, 24, 31, a gente encontra essa questão de que Cristo ele se refere aos anjos como seus anjos, o reino como seu reino, e os eleitos como seus eleitos. Mas não eram eleitos de Deus e tal, não eram anjos de Deus. Por que ele arroga então essa questão de serem os seus? Usar aí justamente essa expressão. Ele se refere a si mesmo como filho do homem. Parece que enquanto ele estava na terra como homem, ele reconheceu a sua divindade essencial e sua igualdade com o Pai no céu. Então, de certa forma, ele aqui na terra já havia percebido isso, entende? Mas ele teve que descobrir, através da sua caminhada, experiências e estudo que ele tinha das escrituras, quem ele mesmo era. Qual o tipo de plenitude que a gente pode ver em Cristo? Em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. O que Deus declara ser. Olha lá em Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. É interessante esse texto aqui porque, veja, se você tomar ele como literal, de fato, que ele é, a pessoa ela tem que excluir a ideia trinitária. Porque o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó era um só, o Pai. Então, portanto, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, sou o último, e fora de mim não há Deus. Quer dizer, qualquer coisa ou pessoa
que arrogue ser Deus, ou que pelo menos minimamente se diga a Deus, ou então mostre alguma filiação ali com Deus, está fora dele. Então, portanto, não é Deus. O único que pode ser Deus é aquele que saiu dele, entendeu? E o único que saiu dele foi Cristo, entendeu? Inclusive lá em João 16, ele fala que os discípulos compreenderam que ele veio de Deus, ele saiu de Deus, porque eu vim de Deus, entendeu? Então, não há Deus fora. E aí o pessoal trinitário, eles pegam e introduzem um outro Deus dentro dessa relação pai e filho. Então a pessoa ela tem que decidir, né? Se ela vai crer na divindade, como está escrito na Bíblia, ou se vai crer na trindade, que é um outro conceito totalmente diferente das escrituras, e a palavra também nem aparece nas escrituras, e pior ainda, as ideias que vêm aí em virtude dessas coisas. Daí, de certa forma, as pessoas acham que estão adorando um Deus verdadeiro, mas na verdade elas estão adorando um Deus igualzinho de todas as igrejas evangélicas, igualzinho ao Deus da própria igreja católica, entende? E de certa forma estão assim pisando o primeiro mandamento da lei de Deus, que fala: não terás outros deuses diante de mim. Outra questão importante é em que texto Cristo adota a mesma expressão, né? Olha só que coisa importante, lá em Apocalipse 22, 12 e 13 fala o seguinte: e eis que eu venho rapidamente, minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, primeiro e último. Aqui é justamente para repetir a questão da experiência, né, de Isaías 44:6, que ali dizia que o Pai, né, falando acerca do Pai, que ele era o primeiro e o último, e diz que fora dele não há Deus. E aí justamente Cristo pega lá em Apocalipse 22, 12 e 13, e João, no caso, está aplicando a Cristo isso daí. Então quem que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que fora dele não há Deus, quer dizer, agora fora do Filho não há Deus, né? Fora do Filho não há Deus. E os caras vêm com uma expressão antibíblica, né, que, beleza, tu pesquisar na Bíblia, tu dizer ali, ó, Deus Pai, tem essa expressão na Bíblia. Se encontrar Filho de Deus, tem essa expressão na Bíblia. Mas os caras vêm com Deus Filho, e pior ainda, Deus Espírito Santo. Aí é complicado demais, né? Então, assim, aqui justamente esse texto é aplicado por João a Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E se pode ser aplicado a Cristo, todo outro verso lá de Isaías 44:6 pode ser aplicado a Cristo também. Quer dizer, fora de Cristo não há Deus, entende? Então, assim, devemos compreender a divindade de Cristo e essa filiação dele com o Pai, tanto antes da encarnação, como também nesse novo significado que essa expressão tem depois da encarnação, entende? Mesmo porque Cristo conservou a sua natureza humana. Então é muito importante entendermos isso. Então, tendo um Salvador tão maravilhoso, ao que nós somos exortados à palavra de Deus? Vamos olhar aqui em Hebreus 4, 14 e 15. Diz assim, ó: sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém, um que em todos os pontos foi tentado assim como nós, porém sem pecado. Então, assim, a Cristo não foi brincar depois que ele ascendeu ao céu, ele foi assentar-se no santuário como um sacerdote, e depois de um certo período, de acordo com as profecias de Daniel, ele haveria de passar para o lugar santo dos santos, e a partir disso ele seria o sumo sacerdote, Filho de Deus. E nós devemos fazer o quê? Reter firmemente a nossa fé nele, porque ele de fato foi tentado da mesma forma que nós somos, e foi tocado com o sentimento das nossas fraquezas, no limite, acima das forças. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, em todos os pontos, cara, todos os pontos, assim como nós, está dizendo o texto. Porém, ele nunca pecou, nunca pecou. E ele quer fazer com que nós tenhamos a mesma vitória que ele teve quando esteve aqui na Terra.